Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos falar um pouco da destruição do Império Inca. Só que a nossa aula vai ser dividida em dois momentos. Primeiro momento a gente vai fazer a correção da semana passada. Em seguida a gente vai continuar com a destruição do Império Inca. Lembrando que semana passada nós falamos sobre a destruição do Império Azteca. Então a gente vai dar só a continuidade, tá bom? Então vamos lá para a atividade que foi passada para casa. Nesse momento de correção é bom lembrar que parem a aula, dá um pause agora na aula, pega o material, pega o livro para poder acompanhar. Então vamos lá, primeira questão. O que surpreendeu os europeus quando eles chegaram ao continente americano? Bom, essa atividade, ela vai falar um pouquinho sobre a chegada dos europeus, tá certo? Sobre o momento em que há o encontramento, em que eles se encontram. Então, o que surpreendeu os europeus quando eles chegaram ao continente americano? Então, os europeus vão se surpreender porque as pessoas, com os hábitos que eles encontraram aqui, com a forma dos indígenas viverem, a organização social, a religião dos indígenas, entendendo também que eles nem consideravam que os indígenas tinham religião, né? Então, a forma diferente de viver, as práticas culturais indígenas que chamou a atenção dos povos que aqui chegaram, junto com os europeus. Segunda questão: qual foi a primeira impressão que os europeus tiveram dos nativos? A impressão que eles, na verdade, não tinham nem religião, não tinham nem cultura, que eles eram, o nome que eles usavam para chamar os índios eram os selvagens. Lembrando que o que eles acreditavam ser civilizados era tudo aquilo que tivesse de acordo com a cultura europeia, com a forma de viver dos europeus. Então, não tinham. Perdão pelo barulho. Então, se não tinha aquelas características com a forma de vida de acordo com os europeus, eles acabavam utilizando a palavra selvagem para se referir aos nativos. Então, terceira questão. Assinale a alternativa que indica o motivo pelo qual o continente americano era chamado pelos europeus de Novo Mundo. Então, as civilizações americanas não eram tão antigas como as europeias. Esse não é o motivo para eles serem chamados de Novo Mundo. E não eram. B. Na verdade, eles foram encontrados pelos europeus. Então, nesse momento, a gente volta para o debate da palavra descoberta, né? Quando a gente usa a palavra descoberta, a gente desconsidera as práticas culturais, a organização da sociedade tão complexa que existia nesse território, como a dos maias, dos incas, dos astecas e também aqui do nosso povo da região da América do Sul, Tupi, Guarani e tantas outras tribos, a diversidade cultural que existia nesse continente. Então, item B. Os europeus eram considerados mais velhos porque conheciam mais civilizações que os americanos. Não, esse não é o motivo de ter chamado Novo Mundo. Item C. O continente americano era uma novidade para os europeus. Esse é o item correto. Por quê? Eles chamavam de Novo Mundo porque era algo novo. Era um território novo para eles. Eles não tinham conhecimento de tudo aquilo, daquela diversidade que existia, naquela forma de vida diferente de que existia. Então, por isso que era um novo mundo. Oficialmente, vamos para a quarta questão. Oficialmente, em 12 de outubro, a Espanha comemora o seu dia da festa nacional, também conhecido como o Dia da Hispanidade. Na verdade, o que se comemora é o descobrimento da América por Cristóvão Colombo, em 1492. Um momento descobrimento, e aqui começa a desavença. A história que se aprende do lado de lá, do Atlântico, fala de viajantes e descobridores que chegaram ao Novo Mundo, capitaneados por aventureiros que muitos espanhóis acham ser compatriotas seu.
Entretanto, a história que se ensina atualmente aqui na América é diferente. Item A. A que assunto o texto se refere? Bom, o texto se refere sobre a chegada dos espanhóis, a chegada dos europeus na América. Então, explica a diferença entre o dia 12 de outubro, representa na Espanha e na América. O 12 de outubro para eles é um momento que é comemorado no sentido deles terem considerado aqueles que desbravaram os mares, encontraram novos territórios, nesse sentido. Já para a gente da América, a gente lembra todas as consequências negativas da chegada dos europeus, como a morte dos indígenas, a desconsideração com a cultura indígena. Então a gente trabalha as consequências da chegada dos europeus, o trabalho compulsório, o domínio sobre os impérios astecas, o Império Inca, sobre os povos indígenas aqui do Brasil também. Enfim, a gente sempre trabalha nesse sentido, até problematizando a própria palavra descoberta, como a gente tem feito nas aulas, né? Quinta, como foram os primeiros contatos entre os espanhóis e os astecas? Os primeiros contatos entre os espanhóis e os astecas não foi um contato de confronto, foi um contato pacífico, foi um contato harmonioso. Então, eles foram recebidos de uma forma amistosa pelos astecas. Sexta questão. Leia o texto e responda as questões. A rapidez com que os espanhóis conquistaram o Império Azteca leva sempre a uma questão: como punhados europeus puderam enfrentar um império com milhões de habitantes? A resposta é complexa. A luta de Cortés tem vários aliados. Entre esses aliados havia outros povos do México que não aceitavam o domínio azteca e acabaram por engrossar de forma significativa as fracas tropas de Cortés. Então, uma das respostas é que aqueles que não aceitavam o domínio do Império Azteca acabou ajudando o trabalho aí a atingir o interesse de Cortés. Continuando, também o uso de armas de fogo e de cavalos representou uma formidável aliado dos planos dos invasores. Porém, um aliado invisível seria o mais fundamental: as epidemias. O contato com os espanhóis expôs os astecas a uma nova forma de doença, para os quais não tinha defesa: a varíola. Eu estou destacando porque normalmente essa aqui será as respostas: a gripe, o sarampo e tantas outras. Essas doenças existem há séculos na Europa e já fazem parte do cotidiano dos europeus. Na América, porém, era uma novidade e causaram epidemias que dizimaram milhares de nativos, totalmente despreparados para esta guerra bacteriológica. Os astecas acreditaram que seus deuses os puniam com a doença, enfraquecendo ainda mais o ânimo da resistência. Então, essas aqui são respostas para a pergunta do início do texto, que é como os espanhóis conseguem dominar o grande império azteca. Então, de acordo com o texto, quais eram os povos aliados dos espanhóis durante a conquista do Império Azteca? Aqui no início eu marquei, os povos que não aceitavam o domínio azteca. Então, esses eram os aliados dos europeus. Item B. Além da ajuda dos indígenas, o que mais contribuiu para a destruição do Império Azteca? Também fiz aqui a marcação, o uso de armas de fogo, que era fazer com que eles se tornassem superiores no confronto. O uso de armas, enfim, era superior, acabava matando um número maior de pessoas contra as ferramentas e o contato e a luta que os astecas conheciam. As epidemias, que é a varíola, a gripe, sarampo. Os nativos, eles não tinham a resistência, eles não tinham imunidade para os vírus que os espanhóis já estavam acostumados a combater. Então, isso foi a causa da morte de grande quantidade de nativos. Então, a gente encerra aqui essa questão. E o item C é pessoal e também de pesquisa.
né? Na verdade é para como você faz para se curar delas, enfim, é pessoal. A gente vai para a questão agora sobre o início da conquista Inca. Então a gente vai falar hoje sobre como os espanhóis chegaram e dominaram a região do Império Inca. Lembrando o Império Inca que vocês estudaram anteriormente, o Império Inca, uma grande extensão, com a cidade, a sua capital em Cusco. Quando o espanhol Francisco Pizarro, que faz parte desse domínio, o Francisco Pizarro, em 1532, ele chega e ele observa que aquela região estava propícia para uma dominação europeia, uma dominação espanhola, pela sua condição de estado de guerra interna. Então ele observa, está tendo aí um problema interno, então eles vão estar fragilizados. Dessa forma eu vou chegar com mais vantagem para combater e para me apropriar desse império tão grandioso que era o Império Inca. Então morre o imperador e vai ficar aí sendo disputado pelos seus filhos, Huáscar e Atahualpa. Então eles vão disputar esse domínio. Um fica dominando o próprio Cusco, a capital, e o outro a cidade de Quito. Então, e essa disputa vai fazer com que o Atahualpa ele domine o território e ele tire o seu irmão do poder. Então, quando o Pizarro chega lá na Espanha, ele é recebido pelo Atahualpa e ele vai numa festa, porque era cultural receber as outras pessoas em festa. E o Francisco Pizarro acaba prendendo o imperador com a justificativa que o Atahualpa ele desrespeitou a religião católica. Isso obviamente foi uma tática utilizada para ele ganhar tempo, para ele ganhar condições para dominar o império. O império estando sem imperador, tornando a situação mais favorável para esse domínio. Então a família dele é oferecido ouro para que ele liberte o imperador, o Pizarro liberte, só que Pizarro não acaba, ao invés de libertar o imperador, ele acaba executando. O seu irmão Huáscar, ele acaba sendo também assassinado pela família de Atahualpa, com a justificativa que eles acreditavam que o irmão tinha ajudado Francisco Pizarro nessa captura e nesse assassinato. Enfim, e aí eles fundam a cidade de Lima, onde vai ser a sede aí a sede do governo espanhol no Império Inca. Lembrando também que, assim como os Azteca Inca, eles vão encontrar ouro logo de início, eles vão ser chamados a atenção, atraídos pela ideia de conquista de ouro. Quanto mais ouro, mais poderosa seria uma nação, mais rica seria aquela nação, e a Espanha tinha esse interesse da exploração do ouro. Então o Império Inca seria perfeito para atender os seus interesses. Então, com a prisão do imperador, com o assassinato do imperador e esse domínio Inca, vai ter a resistência, eles vão organizar a resistência, mas a resistência não vai ter sucesso pelo grande poder, o poder bélico, o poder também, o que a gente acabou de resolver na questão, tudo pesava a favor dos europeus, a superioridade bélica com as armas, a questão também da fragilidade, da imunidade dos nativos, com as doenças que também eram trazidas. Então, tudo isso vai se tornar favorável para o controle de Francisco Pizarro. Então, por mais que tenha resistência, as resistências elas irão acontecer, eles não vão reconhecer, eles vão apresentar dificuldade, na verdade, eles não vão reconhecer o poder espanhol, eles vão ter outros imperadores, eles vão eleger outros imperadores. Isso é uma forma de virar as costas aí para as decisões espanholas. Só que
Isso vai causar confronto, porque eles vão querer a todo custo terem reconhecido como o poder principal nesse império, esse novo império. Não é que seja novo império, mas é um novo poder, um novo controle nesse território. Então, a gente observa que, assim como se efetivou esse controle lá no Império Azteca, esse controle espanhol se efetiva também no Império Inca. Então, com o nome que se destaca nessa tarefa aí é o Francisco Pizarro, que vai se aproveitar dos problemas internos para se estabelecer no poder. Então, a nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, estejam bem e até o nosso próximo encontro.